Eu sou o Daniel Moraes, do segundo ano C, e eu estou aqui para ver as questões referentes ao trabalho do Glauco. E bem, eu fui escolhido para realizar as questões 4 e 7. Começando pela 4, o enunciado dá para gente que um caixote deveria ser entregue no segundo andar, era muito pesado e ele tinha massa de 75 quilos. E empurraram esse caixote e ele não se moveu. Mesmo fazendo a força com cerca de 250 newtons, a caixa não se movia. E a questão pergunta pra gente quanto vale o atrito e o coeficiente do atrito nesse caso. Bem, desenhando aqui a situação, a gente tem aqui uma caixa, né, com massa de 75 quilos. Ela foi empurrada, não fala para qual a direção, nem o sentido, com a força de 250 newtons e que ela não se mexeu. Então, ou seja, esse corpo ele está em equilíbrio. Reescrevendo essa situação no diagrama de corpo livre, a gente vai ter uma caixa, certo? E tem a força-peso exercendo sobre ela, que a força-peso, no caso, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Trocando aqui, a massa era de 75 quilos. A aceleração da gravidade a gente utiliza 10 como aproximação. E 75 vezes 10 é 750 newtons. Descobrimos o peso que está sendo exercido sobre essa caixa. E bom, como ela estava em contato com o chão, a gente vai ter a força normal sendo aplicada para cima. Desenhando aqui, ficou um pouco torto, mas enfim, a gente vai ter a força normal aqui para cima. E como esse corpo ele está em equilíbrio, a força que está sendo aplicada aqui para baixo, no caso a força-peso, é igual à normal que está sendo aplicada aqui para cima. Então a nossa normal também tem módulo igual a 750 newtons. Bom, agora as forças laterais aqui. A gente tem uma força de 250 newtons aqui que eu escrevi sendo ela para a direita. E como a gente tem uma força sendo aplicada para a direita, a nossa força de atrito ela vai ser para a esquerda, né? Porque o corpo ele tende a se movimentar para a direita. E mesmo que ele não saia do lugar, a gente tem a força de atrito aqui no caso para a esquerda, que é a nossa FAT. Bem, novamente, como o corpo ele não se moveu, né? Ele está em equilíbrio. Significa que a força de atrito, né, que ela está sendo aplicada aqui nesse caso para a esquerda, ela é igual à força aplicada para a direita. Então, a nossa força de atrito, a gente sabe que ela tem que ser igual a 250 newtons. Porém, o enunciado ele pede para a gente calcular não só o atrito, ele pede também para a gente calcular o coeficiente. E bem, para isso a gente tem que lembrar da fórmula do atrito, que é FAT é igual ao o coeficiente, né, que é o μ, vezes a normal, certo? Olhando aqui no nosso diagrama de corpo livre, a gente sabe que a FAT, né, que é a força de atrito, é 250 newtons, então a gente pode substituir aqui, então vai ficar que 250 é igual. O coeficiente a gente não sabe, a gente só copia, vezes a normal, que a gente calculou aqui em cima, que é 750 newtons, né? Bem, continuando. Agora a gente precisa isolar esse coeficiente para a gente conseguir descobrir o valor dele. Fazendo isso, vou copiar ele aqui do lado esquerdo, porque eu prefiro organizar minhas contas dessa maneira. O 250 dividido pelo 750 que eu passei para o outro lado. E como ele estava multiplicando desse lado, ele passa dividindo.
certo? Aqui agora eu posso cortar esse zero com esse zero. E simplificando em cima e embaixo por 25, que foi o que sobrou, né? 25 dividido por 25 dá 1. E 75 dividido por 25, perdão, é igual a 3. Portanto, né, como é um coeficiente, ele não possui unidade de medida. Veja que, se a gente reparar, esse 250 era em newtons, certo? Esse 750 era newtons também. E como a gente teria newtons na parte de cima da fração e na parte de baixo, a gente pode cortar também. Porque tudo que é igual a gente pode cancelar numa divisão. E por isso que ele fica sem unidade de medida. Portanto, na questão número 4, a nossa força de atrito ela é igual a 250 newtons. Opa. E o seu coeficiente é igual a 1/3. Certo? Agora vamos para a segunda questão. Dando continuidade à resolução das questões, a gente vê aqui que a questão 7 nos informa que duas pessoas estão brigando, ó. Estão brincando numa gangorra, sendo uma delas uma criança com massa de 89 quilos e a outra um adulto com massa de 110 quilos. E eles estão tentando se equilibrar na gangorra, né? Fazer com que a gangorra fique reta, né? Ela fique em equilíbrio, ela fique parada. Bem, a gente sabe que a posição do menino do lado da gangorra que ele está é de 2 metros. E outra informação importante que o enunciado dá pra gente é que essa gangorra ela é irregular, ou seja, ela tem um lado maior do que o outro, né? Ela não foi colocado aquele apoio no meio da barra. Eu vou desenhar aqui, né, só para ilustrar a situação, para ficar melhor de entender. Então a gente teria aqui o que seria a nossa tábua, né, da gangorra, e o apoio, né, que segura ela não é no meio, ele é um pouquinho deslocado, certo? Então aqui dá pra gente ver que esse lado é maior do que esse. Bom, e aqui a gente vai ter um menino de um lado, certo? E o adulto do outro, certo? Bem, o lado que esse menino está, ele informa pra gente que é de 2 metros. 2 metros? É metros mesmo? Exatamente, 2 metros. É importante a gente verificar a unidade de medida dos dados que ele informa pra gente. E que esse menino pesa 89 quilos. Certo? E bem, o problema apresentado é que a gente não sabe a distância do adulto até o centro aqui, né? O centro não, perdão. O eixo, né? Da gangorra. E a outra informação que ele dá pra gente é o peso desse adulto, que é de 110 quilogramas. Ok? E bem, para a gente calcular isso, a gente vai utilizar o torque, né? E também o equilíbrio entre os torques, né? Ou momentos de uma força. E, bom, para isso, primeiro a gente deve calcular os momentos. Só que a gente só tem os dados para calcular o momento que o menino exerceu, certo? Porque a gente tem a massa, perdão, e com a massa a gente consegue calcular a força-peso que ele está aplicando e a distância dele até o eixo. Vamos lá. Calculando aqui, a gente vai ter que o momento. Eu vou colocar um G aqui para representar que é do garoto. Então, o momento do garoto
é igual a força vezes a distância, né? Bom, se você pesquisar mais a fundo, talvez nem muito a fundo, mas você vai ver que na fórmula do torque, ou do momento, né, que significa a mesma coisa, a gente vai ter aqui o seno do ângulo, né, do ângulo que é formado com a aplicação da força, né? Só que se a gente reparar, o ângulo que esse menino descreve, né, a força do peso desse menino vai descrever, vai ser de 90 graus, ou seja, vai ser perpendicular, né, à nossa barra. Só que como é perpendicular, 90 graus, o seno de 90 é 1. Então, esse aqui meio que some, porque qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, então não vai fazer diferença na nossa conta. Então, a gente pode prosseguir só com isso aqui, ó. O momento seria igual a força vezes a distância até o eixo, certo? Bem, continuando aqui, a força que está sendo exercida, perdão, é a força-peso. E para a gente calcular a força-peso, a gente tem que lembrar lá que é massa vezes a aceleração da gravidade. Perdão, vou colocar aqui um G de peso do garoto também, porque já já a gente vai calcular o do adulto. E, bom, a massa do menino é de 89 quilos, eita que tô feio, vezes 10 da aceleração. Isso aqui vai dar 800, meu Deus do céu, não sei mais escrever 8. 890 newtons, certo? Voltando para a fórmula, a gente coloca aqui 890 vezes a distância até o eixo, que dá pra gente que é 2 metros. É muito importante que essa distância ela esteja em metros para a gente conseguir colocar na fórmula. Caso contrário, a gente precisa transformar, né, a unidade de medida que for fornecida no enunciado em metros. Caso contrário, não tem como continuar com a conta. E bem, 890 vezes 2 vai dar... Vou armar aqui do lado, né, mas é uma continha até que fácil. 890 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9 é 18. Então a gente copia o 8 e sobe o 1. 2 vezes 8, 16. Com mais um que subiu, 17. Então a gente vai ter que o momento do que o menino aplicou sobre a gangorra foi de 1780 newtons metro. Porque aqui a força ela é medida em newtons e a distância ela é medida em metros. E por ser uma multiplicação, ficaria newtons vezes metro, que é o que está representado aqui na unidade de medida. E, bom, a gente calculou o momento que é aplicado por esse menino. Só que, se a gente quer que a gangorra esteja em equilíbrio, ela fique reta, então o momento que deve ser aplicado por esse homem, o momento que deve ser aplicado por esse homem tem que ser igual ao que é aplicado pelo garoto. Porque, pensa comigo, finge que esse lápis é a gangorra. Se eu aplicar uma força aqui, ó, tá vendo que ele tá descendo? Então, se eu aplicar a força dos dois lados, assim, ó, perdão, é porque aqui não tem nada para segurar aqui, né, como se fosse esse apoio aqui. Mas, enfim, eu tenho que aplicar dos dois lados para ele não girar nem para um lado nem para o outro. E para ele ficar parado aqui teria que ter o apoio certo. E as forças deveriam ser iguais, porque se eu aplicar uma força maior de um lado, veja que o meu lápis ele tende a rodar, ele até rodou um pouquinho. Enfim, então o que acontece, né? O equilíbrio de momentos, né? Ele seria assim, ó. O momento do garoto, né? Menos o momento do homem, que eu vou representar como mh,
tem que ser igual a zero. Ou seja, os momentos, eles se anulam. Só que, trabalhando um pouquinho mais nessa equação, a gente vai tentar isolar esse m garoto, esse mg. Então, a gente vai copiar isso de novo, mg vai ser igual, e esse m homem, que está aqui é negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, veja, essa equação ela informa para a gente que o momento do garoto é igual ao momento do homem. Ou seja, o mh é igual a 1.780 newtons-metros também, certo? Então, agora a gente consegue aplicar na fórmula, porque a gente vai ter o momento e é possível calcular a força-peso, porque é informado para a gente a massa dele. Então, vamos lá, calculando aqui a força-peso do homem, eu vou colocar pH também, e não é de Paulo Henrique, tá? Voltando. A massa do homem é 110 quilos vezes 10. Isso aqui vai dar igual a 1.110 newtons, ok? Aplicando agora na equação do momento, do torque, a gente tem que o mh tem que ser igual a força vezes a distância. O mh a gente tem que é 1.780, tá? É igual a força, a gente calculou aqui, é 1.110 newtons. 1.110? Perdão, é 1.100 newtons, falei errado. 1.100 newtons vezes a distância, que é o que a gente não sabe, que está tentando descobrir. Como a gente não sabe a distância, nós precisamos isolar ela, certo? Então, vou copiar aqui novamente, vou colocar a letrinha do lado esquerdo, né, a nossa incógnita, porque é a maneira que eu prefiro de organizar os meus cálculos. Eita, meu Deus, que 8 feio. A gente copia esse 1.780 e agora a gente coloca um dividido por 1.100 que a gente passou para o outro lado. E como estava multiplicando a distância, ele passa dividindo, certo? E, bom, aqui a gente pode cancelar os zeros e o nosso D vai ser igual. Vou armar essa divisão aqui no cantinho. 178 dividido por 110. Bom, o 110 ele só é possível por 1 nesse momento. 110, 8 menos 0, 8, 7 menos 1, 6, 1 menos 1, 0. Esse 68 ele é menor que 110, então a gente vai precisar adicionar um 0 aqui e aplicar a vírgula no quociente. E, bom, né, a gente pode agora cancelar esse 0 com o 0 que está na chave e vai ficar que 68 dividido por 11. Bem, isso aqui é 6, né, que é o número mais próximo, que vai dar 66. E vai sobrar 2, certo? 8 menos 6, 2, 6 menos 6, 0. Bom, novamente, a gente teve um resto aqui. Eu vou trabalhar só mais um número depois da vírgula no quociente. Então, aqui a gente vai ter que aplicar o 0, né? Adicionar o 0, perdão. E 20 dividido por 11. Aqui nesse caso a gente não pode colocar 2, porque aqui no quociente, perdão, 2 vezes 11 daria 22, e 22 é maior do que 20. Então, a gente vem aqui e coloca 1. 1 menos 11, isso aqui vai dar 9. Fechou? Não vou continuar aqui com essa conta, porque ela vai se estender muito. E só essas duas informações, perdão, esses dois números após a vírgula já é o suficiente para a gente. Então, a gente pode colocar aqui, ó, que a distância é de 1,61 metros. Se preferir, né, como não é um valor exato, teve um resto aqui, a gente pode colocar um sinal de aproximação nesse resultado.
Ou, caso você prefira um valor exato, você pode deixar em forma de fração, que seria o mais correto. Então, ficaria que a distância é de 178 sobre 110 metros. Essa fração poderia ser reduzida, né? Simplificada, mas no momento não é interessante para a gente. Então, a resposta, né? A distância do homem até o eixo é de aproximadamente 1,61 metros. É isso. Obrigado.